Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 145, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro dos Reis 3, segundo livro das Crónicas 4 e 5 e Salmo 64. Primeiro livro dos Reis 3. Salomão tornou-se genro do faraó, rei do Egito, desposando a sua filha, que instalou na cidade de David, até que acabasse de construir a sua própria casa e a casa do Senhor, assim como a muralha à volta de Jerusalém. O povo, esse, continuava a oferecer sacrifícios nos lugares altos, pois até à data não se tinha levantado ainda uma casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os preceitos de seu pai David. Mas era ainda nos lugares altos que ele oferecia os sacrifícios e queimava o incenso. Foi por isso que o rei se dirigiu a Gibeon para aí oferecer um sacrifício, uma vez que esse era o principal lugar alto. E ali Salomão ofereceu em holocausto 1000 vítimas. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos durante a noite e disse-lhe: "Pede, que posso eu dar-te?" Salomão respondeu: "Tu trataste o teu servo David, meu pai, com grande misericórdia, porque ele andou sempre na tua presença com lealdade, justiça e retidão de coração para contigo. Conservaste para com ele essa grande misericórdia, concedendo-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, és tu também que fazes reinar o teu servo em lugar de David, meu pai. Mas eu não passo de um jovem inexperiente que não sabe ainda como governar. O teu servo encontra-se agora no meio do teu povo escolhido, um povo tão numeroso que ninguém o pode contar nem enumerar, por causa da sua multidão. Terás, pois, de conceder ao teu servo um coração cheio de entendimento para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. De outro modo, quem seria capaz de julgar o teu povo, um povo tão importante?" Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, que lhe disse: "Já que me pediste isso, e não uma longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim o discernimento para governar com retidão, vou proceder conforme as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e perspicaz, tão hábil que nunca existiu nem existirá jamais alguém como tu. Dou-te também o que nem sequer pediste, riquezas e glória, de tal modo que durante a tua vida não existirá rei que te seja igual. Se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordens, como fez David, teu pai, dar-te-ei uma longa vida." Mal despertou daquele sonho, Salomão voltou para Jerusalém, colocou-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão e preparou um grande banquete para todos os seus servos. Então 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei. Uma delas disse-lhe: "Por favor, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho, estando ela em casa. 3 dias após o meu parto, ela também deu à luz. Vivíamos juntas, sem que mais ninguém morasse ali. Só lá estávamos nós as duas. Numa noite, o filho desta mulher morreu, abafado por ela, que dormia sobre ele. Em plena noite, ela levantou-se, enquanto a tua serva dormia, tomou de junto de mim o meu filho e deitou-o a seu lado. O seu filho, o morto, passou-o para junto de mim. Ao levantar-me de manhã para dar de mamar ao meu filho, dei com ele morto. Quando se fez dia, examinando bem, vi que aquele não era o meu filho." A outra disse-lhe: "Não é assim. O meu filho é o que está vivo. O morto é que é o teu." Aquela, por sua vez, dizia: "Não. O teu filho é o morto, o vivo é que é o meu." Assim falavam elas diante do rei. O rei disse então: "Esta diz: o meu filho é o vivo, o morto é teu." Aquela, por sua vez, diz: "Não, o teu filho é o morto, o vivo é que é o meu." Salomão ordenou:
Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada ao rei. Disse: Cortai o menino vivo em 2 e dai a cada uma a sua metade. Então a mãe, a quem pertencia o filho vivo, e cujas entranhas por causa do filho estavam comovidas, disse ao rei: Por favor, meu senhor, dá-lhe a ela o menino vivo, não o mateis. A outra, pelo contrário, dizia: Cortai-o em 2, assim nem será para mim, nem será para ti. Foi então que o rei tomou a palavra e disse: Dai o menino vivo à primeira, não o mateis. Ela é que é a sua mãe. Em todo o Israel se ouviu a sentença proferida pelo rei, e todos o temiam, pois viram que havia nele uma sabedoria divina para fazer justiça. Segundo livro das Crônicas 4. Construiu também um altar de bronze com 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Também fez um mar de bronze completamente redondo, com 10 côvados de diâmetro. Tinha 5 côvados de altura e um cordão de 30 côvados em toda a volta. Havia figuras de bois a toda a volta, abaixo do bordo, 10 por côvado. Elas rodeavam completamente o mar. Estes bois, em 2 fileiras, tinham sido fundidos numa só peça com o mar. O mar assentava sobre 12 bois. 3 olhavam para norte, 3 para ocidente, 3 para sul, 3 para oriente. O mar assentava sobre eles e as suas partes traseiras ficavam voltadas para dentro. A espessura do mar era de 1 mão e o seu rebordo era trabalhado como o de uma taça em forma de flor de lis. A sua capacidade era de 3.000 batos. Salomão fez também 10 bacias, 5 das quais foram colocadas à direita e 5 à esquerda para as abluções. Nelas se lavava tudo o que se utilizava para os holocaustos, e o mar de bronze servia para as abluções dos sacerdotes. Fez igualmente 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Além disso, fez 10 mesas que foram colocadas no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez também 100 vasos de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes e a grande esplanada com portas recobertas de bronze. Colocou o mar de bronze do lado direito, a sudoeste. Huram fabricou as caldeiras, as pás e as bacias de aspersão, terminando desta maneira todos os trabalhos que o rei Salomão lhe mandara fazer no templo de Deus, a saber, 2 colunas, as correntes, os 2 capitéis no alto das colunas, os 2 frisos que cobriam os capitéis, com as correntes sobrepostas às colunas, as 400 romãs para os 2 frisos, 2 fileiras para cada friso, para cobrirem as correntes dos capitéis no alto das colunas. Fez também pedestais e as bacias assentes sobre eles, o mar de bronze com os 12 bois que o sustentavam, as caldeiras, as pás e as forquilhas e todos os seus acessórios. Huram-Abi fez isto em bronze polido para o templo do Senhor, por ordem do rei Salomão. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Seradá. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que o peso do bronze não se podia avaliar. Salomão fez ainda todos estes utensílios para a casa de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre os quais se poisavam os pães da oferenda, os candelabros em ouro fino, com as suas lâmpadas, que deviam estar acesas diante do lugar santíssimo, como estava determinado. As flores, as lâmpadas, as tenazes em ouro fino, as facas, as bacias de aspersão, as colheres e os cinzeiros em ouro fino. A entrada do templo, as portas interiores que dão para o Santo dos Santos e as portas que abrem para a sala grande eram também em ouro fino. Segundo livro das Crônicas 5. Desta forma, Salomão terminou as obras que mandara realizar no templo do Senhor. Fez então transportar para o templo tudo o que o seu pai David tinha consagrado: a prata, o ouro e todos os utensílios, guardando tudo nos tesouros da casa de Deus. Salomão convocou para Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para se trasladar da cidade de David, que é Sião, à arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei no dia da festa. Era o 7º mês. Chegados todos os anciãos de Israel, os levitas levaram a arca, juntamente com a tenda da reunião e todos os utensílios sagrados que nela se encontravam.
Os sacerdotes e os levitas é que os transportaram. O rei Salomão, todo o Israel e quantos se tinham reunido diante da arca, imolaram ovelhas e bois em número que não se podia avaliar. Os sacerdotes colocaram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, isto é, no santuário do templo, no Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam-na, assim como aos seus varais. Estes eram muito compridos, de tal modo que as suas extremidades se viam diante do santuário, mas não se podiam ver de fora. A arca permaneceu ali até ao dia de hoje. Não havia nada na arca senão as 2 tábuas dadas por Moisés no monte Horeb, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel depois da saída do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque os sacerdotes ali presentes se tinham santificado sem observar a ordem das classes, todos os levitas cantores, isto é, Asaf, Eman, Jedutun, os seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a oriente do altar, tocavam símbolos, harpas e cítaras, acompanhados por 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Os tocadores de trombeta e os cantores unidos entoavam em coro o louvor do Senhor. Quando as trombetas, os símbolos e outros instrumentos de música tocavam, eles cantavam: Louvai ao Senhor porque Ele é bom e é eterno o seu amor. Então o templo do Senhor encheu-se de uma espessa nuvem, de tal modo que os sacerdotes não podiam permanecer dentro dele para exercer as suas funções por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa de Deus. Salmo 64. Ao diretor do coro, Salmo de David. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Defende-me do terror dos meus inimigos. Livra-me da conspiração dos malvados, do tumulto dos que praticam a iniquidade. Aguçam a sua má língua como espadas e lançam com setas palavras venenosas para disparar a traição sobre o inocente, ferindo de surpresa sem nada recear. Decidem-se pelas más obras e conspiram às ocultas para armar ciladas, dizendo: quem é que vai reparar? Projetam o crime e levam até ao fim os seus planos ocultos. O íntimo do coração do homem é insondável. Mas Deus dispersará sobre eles as suas flechas e de surpresa os ferirá. A sua língua foi a causa da sua ruína. Quem os vê abana a cabeça. Os homens vão encher-se de temor e hão de narrar as obras de Deus, reconhecendo o que Ele fez. O justo alegra-se no Senhor e nele se refugia. Hão de gloriar-se todos os retos de coração. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Como é que estão? Daqui, o Padre Pedro Figueiredo. É uma alegria estar mais uma vez comigo em mais um dia de descoberta da Palavra de Deus. E hoje chegamos ao episódio 145 do nosso caminho, aqui no Mais 365, que eu amo e que espero que também gostes e que partilhes com os teus amigos. Olha, para muitos isto pode parecer só um número, mas para nós, que estamos a deixar que a Escritura molde o nosso olhar sobre o mundo, é muito mais do que isso. Isto, para nós, é a prova de que Deus está a fazer caminho connosco. E hoje vamos mergulhar no esplendor do Templo de Salomão. Vamos mergulhar na profundidade do seu pedido de sabedoria. Podemos chamar a isto, mais uma vez, não é? A humildade. Isto no esplendor do Templo de Salomão, a humildade do seu pedido de sabedoria. E por isso um coração que escuta, o coração de Salomão e o teu coração também hoje, entre a glória do templo e as escolhas da vida. Eu queria só que olhássemos bem, porque ler o segundo livro de Crónicas e o primeiro livro dos Reis é essencial. Percebemos que o autor não está só a repetir as histórias que já ouvimos no livro de Samuel, mas está a reformular para fornecer uma mensagem de esperança para o futuro. As leituras, vamos a isto. As leituras de hoje transportam-nos para o ponto alto da vida do rei Salomão. No segundo livro das Crónicas, nós assistimos à conclusão daquela que foi a maior tarefa da sua vida. Ele acaba de construir o Templo de Jerusalém. E é um momento de uma magnificência sem igual, onde cada detalhe, do ouro puríssimo
ao bronze fundido, cada detalhe é colocado ao serviço da glória de Deus. Mas o coração de tudo não está nas paredes, está na chegada da Arca da Aliança ao lugar de repouso. É o objeto que tem em cima, dentro de si alguns objetos, não é? Que personifica a presença de Deus, não é? A Arca da Aliança, David andou a dançar de um lado para o outro quando ela era transportada, porque era a presença, é aquilo que dá coração ao templo. E por isso é o momento mais importante. É o momento da chegada. Em paralelo, no livro dos Reis, no primeiro que estamos a escutar, vemos a raiz desta obra, o momento em que Deus aparece a Salomão e ele, em vez de pedir riqueza, em vez de pedir poder, pede um coração capaz de escutar para governar o povo com justiça. O olhar que nós devemos ter teológico sobre isto é que há aqui algo fascinante que não podemos deixar escapar. Repararam em quem transportou? Quem é que transportou a arca para o templo? Foram os levitas. Desta vez não foi o próprio rei David que andou a dançar de um lado para o outro. Não, foram os levitas. E isto é crucial, porque Salomão aprendeu com o erro do seu pai. Lembram-se? Quando ele tentou trazer a arca num carro de bois e Uzá morreu ao tocar. É verdade. Salomão percebeu que não basta fazer coisas para Deus. É preciso fazê-las como Deus nos pede. Eu vou repetir esta para ti, não é? Não basta fazer coisas para Deus. E às vezes nós fazemos coisas que eu estou a fazer, eu estou na paróquia, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço campo de férias, eu faço a missão país, eu faço isto, eu faço aquilo. Fazer coisas para quê? Mas para quê? É preciso fazer como Deus nos pede. Para que é que eu vou estar a fazer grandes coisas de Deus, ou aparentemente para Deus, e depois sou um enormíssimo energúmeno em casa e sou um patife com os meus amigos? Não é? Temos que pensar nisto. É fundamental pensarmos nisto. Olha, quando a arca é colocada no Santo dos Santos, a nuvem de glória, conhecida como a Shekinah, preenche o templo. É Deus a dizer sim. Não é apenas um sinal de que Ele está presente, mas um sinal de que Ele aceitou o sacrifício e a dedicação do seu povo. Sim, é isto. Deus tem dito isso a ti? Sim, é isto. Há uma nota de rodapé, no entanto, que o texto nos lança e que nos deve fazer pensar. É assim: Salomão faz uma aliança matrimonial com a filha do faraó. Isto parece só política, mas é a primeira fissura na grande armadura que estava construída à volta do rei Salomão. Ele é o homem mais sábio do mundo, não é? Mas a sabedoria de Deus nem sempre impede a nossa teimosia humana. Queremos assegurar o futuro através de alianças mundanas como Salomão, em vez de confiarmos só e apenas em Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, isto fala-nos diretamente ao nosso coração. Salomão tinha toda a sabedoria, mas como bem sabemos, há uma diferença enorme entre saber o que é certo e fazer o que está certo. Podemos conhecer a Bíblia toda. Podemos estar aqui no dia 145 com toda a nossa fidelidade, mas se a nossa vida não for uma escolha concreta pela vontade de Deus, a sabedoria corre o risco de ficar só na cabeça. Muitas vezes, tal como Salomão, nós, tu e eu, somos tentados a construir templos na nossa vida, projetos, carreiras, sucessos, e esquecemos de que o que realmente importa é que estamos a caminhar com Deus do jeito que Ele quer, do seu jeito. Ele é que manda. E tal como no Salmo 64, por vezes, nós todos podemos nos sentir cercados por línguas que são espadas, por críticas ou por um mundo que não entende a nossa fé. A resposta de Salomão é a nossa única saída. Pedir um coração que tenha o dom do discernimento no meio da correria da nossa cidade, ou se vivemos no campo também há correria, não é? Com as logísticas. Precisamos desta graça. Não apenas de sermos espertos ou desenrascados, mas de sermos santos. Não quero espertos, ricos, chiques espertos. Nós precisamos de santos que escolhem a verdade, que escolhem a vida para as nossas famílias todos os dias da nossa vida. Hoje, então, o meu convite para o teu dia é muito simples. Que cada um de nós possa dizer, como Salomão: Senhor,
Dá ao teu servo um coração capaz de escutar. Que não nos bastem palavras bonitas, mas que a nossa vida seja um sacrifício que Deus se alegra em aceitar, porque é isso que mais preenche o coração do Senhor. Lembrem-se, não estão sozinhos nesta caminhada, porque nós somos uma comunidade real, a Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal, e para quem nos ouve no Brasil e imigrantes, se Deus quiser. Rezamos uns pelos outros. Eu rezo por ti e tu também reza, por favor, por mim. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não percas o episódio da manhã, 146. Vemo-nos lá. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 145. Bem-vindo ao templo. Um abraço em Cristo. Até amanhã.